Fala pessoal, beleza? Bom, a gente está aí com mais um Precast, o podcast do pré-fabricado. Vou trazendo mais conteúdo aí, né, para o setor, a gente trazendo um pouco mais de conhecimento aí para todo mundo. Primeiro, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês compartilharem esse conteúdo, curtir aí, comentar, né? Divulgue isso aí para a turma, para a sua empresa. Tem uma série de podcasts aí que vocês podem assistir com muito conteúdo interessante, muita dica importante para quem quer conhecer um pouco mais do pré-fabricado, quer melhorar a sua fábrica. Então, divulgue aí para a gente. Eu queria falar um outro assunto aqui, aproveitando o momento, que a gente lançou, né, recentemente uma plataforma agora de vagas para o pré-fabricado. Então, a nossa ideia é criar um ambiente para que você, profissional, ou você, empresário, que esteja procurando um profissional, e você, profissional, que esteja procurando um emprego na área de pré-fabricado, fique mais fácil essa conexão. A ideia é que isso se torne muito mais prático, tanto para um lado quanto para o outro. Então, essa plataforma está no nosso site. Se você entrar aí no planix.com.br, você vai ver uma área de vagas. Nessa área, você pode preencher e essa conexão vai ficar muito mais fácil. Tá ok? Então, divulga aí, aproveita, divulga também sobre esse assunto. E qualquer dificuldade, comenta aí no vídeo, entra em contato com a gente no nosso canal de suporte, no nosso canal de atendimento, que a gente vai fazer questão de ajudar. Beleza? Bom, então hoje eu queria trazer mais um conteúdo aí para todo mundo. Eu estou aqui com um grande amigo meu aqui de muito tempo, o Marcos Moria. Grande samurai. Ele está aqui, a gente vai bater um papo, que a ideia hoje é a gente trazer um pouquinho da abordagem do seguinte, pessoal. Sempre a gente está trazendo um conteúdo para o pré-fabricador, né? Para o profissional, para a empresa. E hoje a gente vai escutar um pouquinho do outro lado, que é o cliente do pré-fabricado, que talvez seja a parte mais importante de todas. Então, resumindo um pouquinho da história aqui, o Marcos contratou recentemente, pela empresa dele, uma obra em pré-fabricado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para entender quais foram como é que foi essa jornada aí, beleza? Bacana, Marcão, beleza. Obrigado, velho, pela Valeu. presença aí. Agradeço o convite. Queria que você contasse, antes da gente começar aqui para todo mundo, contar um pouquinho da sua trajetória aí na engenharia. Pode falar aí, fica à vontade aí. Bacana, beleza. Formação minha, você já sabe, né? Formamos no Cefet, né? Engenharia de produção. De lá para cá foram vários anos aí dentro de construção, obra, né? Então comecei minha vida mexendo muito com pré-moldado, mas focado ali na construção de galpões logísticos, galpões industriais. Foram alguns anos trabalhando com isso. Depois de um tempo, abri um gap, né? Abri uma empresa para mim de gerenciamento de projetos, onde também fiz várias implantações de obras e construções aí ao redor do Brasil. Pouco depois, cansado dessa área de logística e tudo, né? A gente busca novos horizontes. Vim um pouco aí para a área de gerenciamento de projetos, mesmo mais pesado, né? Onde eu consegui assumir a coordenação dos 42 programas pelo PMO lá da Fundação Renova. Então, coordenei ali também um tempinho, trabalhei ali na fundação. Da Vale. Que teve o rompimento, né? Sim, da Samar. de onde que de foi? Mariana. Mariana. Esse foi de Mariana. Esse foi de Mariana. Tá. Já está na fase final. Fiquei ali um tempinho na parte do PMO, gerenciamento de projetos. Legal. Né? A gente tinha lá, junto com os gerentes das obras, dos projetos, dos 42 programas, a gente tinha a equipe que dava suporte para eles, né? E nesse meio do caminho, fui parar na parte da mineração, também na parte de escritório de gerenciamento de projetos, né? E hoje vim parar aí num grupo de private equity, né, que investe em ativos minerários aí no Brasil, né, um grupo de fora, né, onde a gente tem um desafio aí é o que você vai mostrar daqui a pouco, a implantação de uma mina de grafite ali no sul da Bahia, né, onde a gente teve a opção, uma das opções nossas, né, foi a contratação lá do pré-moldado. Então, Legal. Esse é o caminho aí, um pouco short do que eu já fiz. Experiência, quantos anos na área? Mais de quase 20 anos. Quase 20 anos. Chegando nos 20 anos já. Aí tá entregando a idade, né? Porque 20 anos na engenharia. Já passa rápido, né? Então, cara, assim, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho sobre do que você puder falar, do que a empresa faz, né? Por que
Qual que é o produto principal, né, dessa empresa que você está gerenciando o projeto? Você está como o quê? Um gestor de projetos? Hoje eu coordeno projetos. Você coordena projetos. Eu coordeno esse projeto específico. Esse projeto especificamente. Tá. Então conta um pouquinho dele. Tá. Esse projeto ele tem como objetivo uma planta demonstrativa, né? Ou seja, ela não chega a ser uma escala grande, mas também não é uma escala muito reduzida, né? De uma mina de grafite, né? Para carros elétricos. Então, qual que é o nosso objetivo? Dentro do processo da busca, né? E o beneficiamento do grafite, né? Ele está no meio ali de outros minerais, você tem que retirar ele e tratar. Ele ali, limpar ele e tirar aquilo que não é grafite, né? Legal. Então, dentro disso, você tem que desenvolver toda a parte do processo de limpeza e pureza desse mineral. Então, a gente instala essa planta demonstrativa para certificar que o processo que foi feito em nível laboratorial, ele reflete no nível de uma escala maior. Se ele estiver em linha, a gente já passa, a gente já está até desenvolvendo, né? Hoje eu coordeno também esse projeto, numa planta de escala já industrial, na mesma área, para produzir 4 vezes mais do que a gente está prevendo nessa demo. Né? Então isso é uma obra demo. É uma planta demonstrativa. Caramba, entendi. Né? E a full, né? A ideia nossa, essa agora a demo, a gente está prevendo finalizar ela agora no final do ano. Né? O ramp-up, o startup, né? A gente começa a partir de janeiro. Né? E em junho a gente acredita de 2025 já iniciar já a segunda fase, que é a implantação de uma escala industrial, né? De uma primeira planta, sendo que a gente já tem uma segunda planta também já na gaveta para a gente já começar também. Então a gente tem aí grandes desafios, né? E a busca que você comentou, né? De condição, que o primeiro ponto nosso é viabilizar um projeto, né? Por isso que eu fico curioso, assim. Você está fazendo uma demo que custa alguns milhões de reais. Sim. Ela foi até divulgada em torno de uns 350 milhões. 350 milhões a demo. A demonstrativa. É uma demo de 350 milhões. Tá entendendo? Então você faz faz isso para poder provar a viabilidade de se fazer uma planta maior. Exato. E nesse meio do caminho, a gente tem várias opções. A própria demo, a gente já nasce ali, a gente já tenta nascer com uma condição de um VAMP, ou seja, aumentar a produção dela com pequenos ajustes na produção. Seja ela um equipamento, uma troca de um equipamento ou outro. Porque, igual você falou, são 350 milhões, ele tem que ser... a intenção nossa tem que ser recapitalizado, né? Então, esse é o principal aí, desafio que a gente tem. Mas por isso que a gente busca aí, dentro do mercado, né, condições de implantação cada vez mais rápidas, com custo menor operacional, do que a metodologia de construção tradicional. Isso também implica muito também qual região que nós estamos. Então, no sul da Bahia, né, o acesso para o site onde a gente está implantado é no mínimo 20 quilômetros de estrada de terra. Período de chuva, o acesso ele é complexo, lógico. Nós temos como obrigações nossas, né, da instituição de dar manutenção na via, garantir, mas em momento extremo de chuva, o acesso realmente fica prejudicado. Né? Isso não asfaltou a rodovia. Ainda não. Mas vai estar dentro do projeto. Não do nosso agora especificamente, mas existem negociações governamentais para ver se a gente consegue um pouco mais à frente, né? Até mesmo com o investimento privado. Então, isso ainda está bem indeciso, mas é um ponto que é crítico para o nosso projeto. Né? Fazer com que, ou seja, a cidade mais próxima está em torno de 40, 50 quilômetros de distância. Então, tem trânsito, eu tenho que buscar funcionários e levar funcionários. Né? Existe um distrito próximo ao projeto de 600 pessoas morando. Então, você tem impacto ambiental também. Então, você saber entender isso, né, e levar isso num projeto e implantar ele dentro do prazo, dentro de um custo, para rentabilizar, que é um desafio bacana. Né? E o prazo dele foi quanto tempo? Ele está acontecendo ainda? Está acontecendo. Né? O projeto em si, a parte mais crítica, a gente sempre tem a parte inicial, que é uma terraplanagem mais leve, preparação, mas em torno aí de 12 meses. Então, a gente começou próximo do final do ano passado, a gente finaliza agora a implantação dele em final agora de 24. Que começa a operação. Começa aí o VAMP da operação. Legal. Né? Aí
começa a fase, né, já de produção mesmo, já tendo uma escala, né? Hoje a gente já está testando alguns equipamentos já no site, então a gente já tem uma evolução boa. Bom, a minha curiosidade, assim, claro que eu tenho várias perguntas, mas eu vou começar tentando organizar aqui. No início, esse grupo não é daqui, internacional. O grupo ele é inglês, mas ele tem representações aqui no Brasil. Beleza. Tem sim, nós temos uma sede que fica em Belo Horizonte. Tá. Né? Temos diretorias no Brasil. Já alocado aqui no Brasil. Entendi. Mas que respondem diretamente à equipe de Londres. Entendi. A parte técnica, né? Nós temos até reuniões aí quinzenais com um grupo de fora, né? Para a gente apresentar os resultados. Projeto, okay. Exatamente. Então, 15 dias, além de apresentar para a diretoria nível Brasil, a gente define e apresenta os dados dos resultados para o grupo global. Para o global. Bacana. Como é que começou esse processo, assim, falando um pouco da operação mesmo, né? Tirando essa questão de terreno, essas coisas ambientais e tal, falando da obra, né? A gente entrando um pouquinho da obra. Como é que... provavelmente esse projeto envolve várias cadeiras, né, de projeto. Com certeza. Da construção, é uma empresa daqui, esse projeto veio de fora, como é que funciona isso? Quando a gente quando o grupo resolveu fazer a compra do projeto, então ele comprou de outro grupo. O projeto da obra mesmo. O projeto que a gente fala é o projeto, o desenho. Essa que era a ideia. Né? Mas quando a gente, depois que foi feita a aquisição, a gente vai evoluindo no desenvolvimento do projeto. Certo. Né? E a gente vai descobrindo que o que já tinha definido eram sim os equipamentos e não a obra em si. Né? Onde entrou ali um grande desafio da equipe de engenharia. Né? A coordenação e a gerência dela tiveram ali grandes desafios, porque o projeto já tinha sido feito a aquisição dele, já tinha liberado a verba já para construir, e quando você vê assim no mundo natural, faltou bastante coisa. Mas assim como qualquer projeto, né, ele deveria ter passado por alguns níveis de aprovação, mas estamos falando de uma planta demonstrativa. Então a aceitação a risco ela é maior. Então, se você pegar uma metodologia tradicional, que seria, por exemplo, um FEL, né? Se é FEL 1, FEL 2, FEL 3, são níveis de aprovações de projeto que trazem ali alguns standards, né? De condições e conhecimentos e níveis de informação de um projeto. FEL 1, eu tenho ali uma vontade, né? Tem ali, pode ser 3, 4, 5 ideias de implantações diferentes de uma planta. FEL 2, aí você passa por ele. Aí eles falam assim, olha, agora escolhe uns 3 ali, é feita uma análise crítica por... a gente chama até de QP, que é Qualified Person, que são pessoas que conhecem, detêm ali um conhecimento gigante. Uma visão um pouco melhor. E te direciona. Fala assim, olha, então... Não é legal. E o grupo te direciona. Então, vamos trabalhar um trade-off de 2 locações. Você desenvolve os projetos, passa FEL 2, aí no FEL 2 eles definem, olha, vamos trabalhar em uma aqui, né? Vai ser essa, você desenvolve o projeto final, já entra em projeto detalhado, o básico já venceu, você já passou pelo projeto básico, né? E depois você já começa a fazer o detalhado de implantação, que é o FEL 3. Então, neste caso, nós tínhamos uma maturidade ainda baixa. Então, eu colocaria hoje ele em FEL 1. Quase não tinha nada. Quase não tinha nada. A gente sabia os equipamentos. Sim, só sabia o que ia fazer. Exato. Então, a gente teve que correr atrás disso, desenvolver toda a engenharia em paralelo com a obra. Então, você imagina a correria que e garantir. Então, dentro disso, a gente teve que desenvolver vários controles diferentes de controle de CAPEX. Por isso que a busca de metodologias construtivas que nos dessem velocidade para a implantação foram necessárias. Pronto. Né? Onde a gente correu ali, a gente teve que abrir as oportunidades, porque o projeto, às vezes, quando ele nasce de uma maneira tradicional, às vezes ele evolui não com um pré-moldado ou com uma metodologia já definida, clara. Ela vem normalmente com uma tradicional, uma estrutura metálica, padrão, né? Uma estrutura de concreto tradicional. Né? Então, ele já nasce. Então, por isso, quando você pega FEL 1, FEL 2, FEL 3, quando você implementa, por isso que onde eu vejo ali um ponto que existe
uma oportunidade grande de negócio, né, se desenvolver ou dar suporte para que seja desenvolvido desde o início, onde entra o investimento, né, porque tempo acaba querendo ou não Claro. ser dinheiro, e você vai empatar às vezes uma empresa para desenvolver um projeto que ele não vai vingar agora, pode ser que depois ele vingue daqui 10 anos, 5 anos, dependendo do projeto. Então você ter esse saber fazer esse measures, acho que é muito importante, né? E dentro disso, entender ali as oportunidades que aquilo te dá. Então, esse motivo para a gente ter saído de um projeto de FEA1 e ter pulado direto para o execution, nos deu ali uma necessidade grande para implantar. Mas eu não fui, quando eu comecei no projeto, a minha intenção não era desenvolver essa parte. A gente entendeu que já estava desenvolvido. Entendi. Então, quando eu entrei, foi uma surpresa. Foi uma surpresa, né? E dentro de surpresa gera a gente desconforto. Desconforto gera a gente busca de mais oportunidades. Entendi. E foi onde a gente teve aí Legal. vários desafios. Estamos tendo alguns ainda, mas já está na fase final. Daqui a pouco a gente começa outro. Não, então, entendi o gancho. Então, valida um pouco do que eu costumo falar com o pessoal, que assim, ó, geralmente quando uma obra chega para o pré-fabricador, é porque o cara está atrasado. Então, assim, certo. não é? É certo. Então, assim, dificilmente o mercado entrega já um projeto pré-fabricado, fala assim, eu quero em pré-fabricado. Geralmente o cara manda um projeto convencional, que igual você falou. Foi o que aconteceu comigo. Que vocês devem ter deparado com isso. E aí você esbarra nessa condição de falar assim, não, mas com o convencional eu não consigo entregar no prazo. E é um ponto interessante que às vezes foge do conhecimento da maioria das pessoas, que neste caso eu tive uma redução boa também no custo de implantação. Olha só. Né? Então, se eu fosse parar, então eu me deparei com 2 benefícios grandes quando a gente fez essa opção. Né? Um custo menor, porque eu estava, a concreteira mais próxima estava a mais de 40 quilômetros de distância. Para eu fazer essa obra, principalmente dessa obra de arte, que daqui a pouco você vai mostrar as fotos, né? Eu recebi várias propostas das construtoras, das empresas que propuseram, né, a construir para a gente. Eu recebi propostas de colocar usina de concreto, porque tempo de cura, o volume que eu preciso, o número de caminhões. Então, quando a gente deparou com os números, não batia. Não batia, não fechava com o que a gente precisava. Né? Aí o meu gerente, né, meu gerente executivo, né, ele me deu essa liberdade. Falei assim, olha, Marcos, acho que você falou comigo uma vez lá atrás que você já mexeu com pré-moldado e tal. Falei, já e tal. Resolve esse negócio para nós. Entendi. Né? Assim, resolve. Reduz custo e traz para a gente um benefício. Aí ele me deu essa liberdade. E essa liberdade, né, que às vezes falta em alguns projetos. E vontade também, porque dá trabalho. Né? Mas é um trabalho que, quando você vê depois o resultado sendo formado, é muito gratificante. Né? Você vê, poxa, conseguimos atingir, conseguimos ter uma redução no total das estruturas, foi uma redução de 18% do custo. Olha só. E geralmente o pessoal fala assim, um pré-fabricado é mais caro. Cara, caro e barato depende com o que você está comparando. Exato. E para a área industrial, eu acredito que tem uma sinergia muito grande, porque o custo homem-hora dentro de um campo, ele é muito diferente de um custo tradicional, de uma construção de uma residência, por exemplo. Por que eu falo isso? O grau de segurança, o grau de normativos que a gente atende dentro de uma construção, ela industrial, ela é muito elevada. Né? Qualquer acidente é paralisado mesmo. Então, tem atividades, se há uma iminência de risco, a área é 100% isolada, paralisada, até que se faça uma análise para uma pessoa específica. Então, quanto mais pessoas eu tenho dentro do meu projeto, mais risco eu tenho. Né? Então, quando eu tiro isso dentro do projeto e consigo levar para uma área que é controlada por uma indústria, né? Olha o benefício que eu já tenho. Legal. Né? Então... Né, quando a gente faz essa conta, e no meu caso foi conta elaborada, né, sem considerar esse ganho de risco, redução desse meu risco, foram 18% de redução do custo de implantação. Impressionante isso. E é legal você falar isso, mas assim, eu queria te fazer uma pergunta com relação ao time.
que você acha hoje que quando você fala assim, pô, o meu gerente foi lá e falou assim, pô, você lembra, você já falou, só você sabia do time, já tinha convivido com ele, pelo menos com esse conceito. Exatamente. Né? Então, o que acontece muito no mundo de projetos, não há tantas pessoas da área da engenharia civil. Você vê muita gente da parte mecânica, muita gente da parte elétrica. Você fala do projeto industrial. Industrial. Então, a maioria porque a engenharia mecânica ela tem um peso muito maior, claro, né, do que a civil. Mas todo mundo esquece que a mecânica ela precisa da civil como base. Onde vai colocar a máquina? Onde, exato. Né? Então, e é uma área que, às vezes, ela é negligenciada nos projetos. Né? Eu peguei hoje, hoje eu acabei de terminar uma análise de uma estrutura, né, de uma fundação de alguns equipamentos, né, onde a gente conseguiu trazer benefícios também, redução, porque ela estava dimensionada com peso, com excesso de aço e excesso de concreto. Por quê? Por excesso de zelo do calculista. Não precisa. Mas, às vezes, não precisa. E você fazer essa análise, nem todo mundo está não só apto, mas ou tem essa vontade de fazê-lo. Porque quando chega o projeto para você, ele já está para executar. Já está pronto. Seu CAPEX, seu orçamento já está liberado. Então, por que eu vou reduzir? Né? Então, mas, vamos fazer. Exato. Aí é onde a gente entra nesse meio do caminho. Né? Quando a gente trabalha no meio, já vê outras opções, outras oportunidades de trazer uma redução em benefício e a gente não pode ficar parado. E é isso que acontece às vezes comigo. Então, eu acabei entrando um pouco mais na engenharia do projeto, que eu vim para coordenar o projeto como um todo. Né? Olhar a parte de controle financeiro, CAPEX, controle de planejamento, prazo de execução das atividades, né? A parte de contratação, todos os contratos. Essa foi a minha função. Aí a engenharia ela veio a reboque, né? Sobrou para você. Na verdade, tem as pessoas que estavam lá que são competentes demais, mas eram pessoas da parte de instalações elétricas. Entendi. E a civil, né, ela por não ter às vezes esse zelo todo, ela viu ali, eu vi, né, uma oportunidade grande e o mais bacana é que o pessoal da engenharia eles me deram toda a liberdade. Legal. Então, assim, isso também é raro acontecer, que existem vaidades, né, ali, e essa vaidade ela não existe no grupo onde eu tô. Então, foi muito bacana. Assim, pensando nisso, o que você acha que poderia ser feito para facilitar esse contato? Sabe, porque só você sabia. Exato. E mesmo assim sabia pouco, né? Então. Tive que ir atrás de amigos, eu vou te né? perguntar. Assim, como que isso chegaria para a indústria de uma maneira mais fácil? Porque a empresa não chegou para ofertar para você. Não. Você que foi atrás. Exatamente. Então, assim, encontrar também não é fácil. Olha só. Né? Por que eu falo que não é fácil? Eu já tinha trabalhado com outras empresas de pré-moldado. Né? Já trabalhei com algumas até que estavam ali na região do Rio de Janeiro. Né? Que já chegou até a usar o Neymar como propaganda, garoto propaganda dela, uma grande empresa. Né? Eu falei assim, olha, poxa, eu conheço essas que estão aqui na região de Belo Horizonte. Mas o tempo, quando eu fiz o contato, o tempo de resposta para a necessidade que eu tinha, ela traz, às vezes, ali um desafio muito grande. Então, quando eu comecei a buscar essas empresas, fui vendo as dificuldades e as limitações. Porque uma coisa para mim é certa, meu prazo final ele não muda. Eu tenho que obedecer. Então, às vezes, acaba, querendo ou não, acaba quase me empurrando para eu fazer uma metodologia tradicional. E você buscar e encontrar, existiu, nesse caso, um caminho muito longo. Então, por isso que eu fui atrás de você naquele dia. Falei assim, olha, tem um Carlos, né? Estudamos juntos lá no Cefet, vou atrás do Carlão lá, eu estou precisando, sim, de ajuda. Saber onde é que eu acho. Exato. Então, ter bons contatos é importantíssimo. Porque às vezes você não vai saber, mas você saber quem sabe, já é um caminho gigante. Mas aí o mercado, assim, se eu estou vendendo um produto e eu quero que meu produto chegue ao meu cliente, a gente vai ter que encontrar caminhos melhores que as consultoras, as gerenciadoras consigam achar. E um dos caminhos, que aí a gente entraria mais na resposta, talvez, seria na parte do desenvolvimento do projeto. Porque, igual você já comentou algumas vezes aqui, que não tem uma formação específica para pré-moldado. Não. Você tem para aço, né, para concreto armado. Então, já existe aí um gap gigante.
Então, quando você forma alguém, o que acontece? As empresas que compram a engenharia, elas têm dentro do seu corpo uma pessoa técnica, seja ela um engenheiro civil, né, um engenheiro eletricista, ela possui seu corpo técnico. O corpo técnico dela, normalmente, são mestres nas áreas, mas não passaram por pré-moldado. Então, por não ter passado, não existe o conhecimento. Tá, beleza. Então é um problema que não tem solução? Eu entendo que não. Eu acho que é um problema que tem oportunidade. Então, vamos dar um passo atrás. Existem as empresas que nós contratamos para desenvolver os projetos. Eu tenho um corpo técnico, que é meu, que me ajuda a fazer a avaliação técnica dos projetos que é desenvolvido por uma outra empresa, que são grandes empresas aí que desenvolvem projetos. Então, aonde nasce? Na engenharia. Então, veja uma oportunidade ali. Então, essa planta que a gente está desenvolvendo agora, a planta de escala, essa aí é a demonstrativa. Deixa eu tentar buscar aqui, a gente vai falando. E tem a planta nossa, que eu já estou na fase de projeto, né? Eu já peço à empresa de engenharia para desenvolver para mim uma opção em pré-moldado. Mas sabe onde é que eu paro? Eu vejo que eles não têm conhecimento para desenvolver um projeto de pré-moldado. Aí fica o que você fica falou. Travado. Aí ou vai para em loco. Vamos fazer em loco mesmo. Ou senão eu vou partir para um steel deck com estrutura metálica, né? Porque é ali onde já tem mais domínio, já tem informação. Então, aonde entraria o pré-moldado nessa hora? Se as indústrias de pré-moldado dessem esse apoio, esse banho de loja, vamos chamar assim, às empresas de projeto, facilitaria muito. Porque o primeiro ponto que eu encontro que é criticado, às vezes, dentro do pré-moldado, na área industrial, principalmente, tá? Né, que é o foco que a gente está falando, de onde eu venho, né, é a capacidade de adaptação. O que eu chamo de adaptação? Hoje, um projeto de uma indústria tem várias tubulações, tem cabeamentos, e é comum se desenvolver projetos até 3 polegadas. Abaixo de tubulações, abaixo de 3 polegadas, é feito no campo. E são feitas algumas adaptações. Às vezes eu tenho que abrir um nicho. E isso no pré-moldado, a complexidade, às vezes, que é deparado pelo desconhecimento da forma que ele foi construído, até mesmo chegando no campo, poxa, eu vou colocar aqui uma serra-copo, posso estourar se for uma laje para pedido, um cabo, né? Então, existe essa dificuldade também que ela às vezes, cria-se um bloqueio. E como é que você faz isso? Poxa, muito simples. Cara, a gente sabe por onde vai passar a tubulação, onde eu consigo suportar, próxima descida de pilares. Cara, abre nicho ali e vamos trabalhar com nicho, sabe? Depois o nicho não vou usar. Beleza, eu chego lá e tampo. Entendi. Olha como é que é muito mais simples. Existem opções que a gente consegue desempenhar, mas às vezes as pessoas que estão no projeto não conseguem entender, não conseguem visualizar que é possível ser feito. Entendi. Então, como não nasce de uma forma, a possibilidade dele se concretizar de uma forma diferente do que ele nasceu, ela é difícil, a não ser quando aconteceu comigo. Tem um desafio grande, o custo está alto, não vou colocar uma usina de concreto lá dentro do meu projeto, vou aumentar muito. Mas se talvez não fosse esse o problema, você tinha feito em loco. Com certeza. E gastado mais. Gastado mais. Ou seja, olha as oportunidades que tem. Né? Então, abrir a cabeça mesmo das empresas é um grau de complexidade. Então, na sua opinião, se nesse ponto, se o processo começasse com um apoio maior às empresas de projeto, talvez chegaria mais direcionado para a indústria. Né? Exatamente. Porque a gente está comentando aqui sobre indústria. Então, talvez seja um ponto de vista diferente. Depois eu posso até tentar trazer alguém do comércio, da logística, porque são obras diferentes. São obras com necessidades diferentes. Aqui a gente está falando de uma obra industrial. Exato. Então, para a indústria, que requer uma qualidade de projeto diferente, esse projeto chegando sem nenhuma noção de pré-fabricado, ela pouco caso vai fazer para transformar ele em pré-fabricado, talvez. É até mesmo questão de tempo. Entendi. Como é que eu volto com uma engenharia toda? Entendi. Né? E eu já estou com dinheiro para executar a obra. Como é que eu volto uma engenharia, faz um design review, né, para fazer com que a estrutura, que o design review ele é feito para equipamento. Sim, design tudo. review é feito, mas para a estrutura de engenharia é muito raro. Existe, mas são mais difíceis de acontecer. Mas quando você não
se tem essa noção e esse conhecimento, a condição dele se concretizar, ele é bem menor. Bem menor, né? Então, vejo aí uma oportunidade grande. E isso requer investimento. Porque, às vezes, o projeto ele demora 1, 2 anos, quando é muito rápido para nascer. Alguns demoram 5, 6 anos para se concretizar. Então, ou seja, poxa, vou dar um suporte hoje, sendo que minha carteira está cheia de coisa para entregar para uma empresa que, para desenvolver um novo mercado, né, onde eu acredito também seja um desafio para se entender até onde eu consigo suportar as empresas de projetos. Se tivesse alguém fazendo esse lobby nas empresas de gerenciamento de projeto, já talvez isso aconteceria mais. Seria muito mais oportunidade de pré-fabricado. Com certeza, uma pessoa com visão de pré-fabricado no meio, né, para poder fazer. Já conseguiria bater o olho, já fala assim, olha, esse aqui vamos fazer. Exato, esse aqui tem a solução X. Muito mais rápido, esse aqui é mais fácil. O custo é menor, o risco é menor, minha montagem. Mas a minha montagem vai atrasar 1 semana, mas você vai ganhar depois 3 semanas na frente, porque você não vai perder tempo de cura de concreto, você pode lançar a carga completa dentro da estrutura, então você tem Você vários pode estar fazendo a fundação enquanto essa obra está acontecendo. Exato. Então, assim, se vê uma oportunidade, no meu ponto de vista, para as indústrias de pré-moldado, realmente pensar se vale a pena, poxa, nem que seja um grupo pequeno, para abrir-se essa frente, para dar suporte às empresas de construção. Né? Eu estou, como eu te falei, estou com um projeto agora acontecendo de uma escala maior, 4 vezes maior. Eu já tenho dificuldade hoje com a projetista dela me trazer um projeto em pré-moldado. Aí eu já falo, olha, eu gosto... tem a foto do túnel aí. Deixa eu mostrar aqui. Aproveitar que a gente já entra aqui. Vou ter um túnel muito maior do que esse. Deixa eu ver. E qual que é a distância maior que eu posso ter do túnel sem ter um pilar no meio? Porque eu vou ter que passar um transportador de correio no meio. E aí, como é que eu faço isso? Vamos ver se aparece. Eu faço essa pergunta para o meu projetista. Ele não sabe. Ele não sabe. Você vai me guiando. Dá para ver aqui, não dá? Tá tranquilo? Tá pegando aí? Que ele vai mostrando aqui, ó. Aqui tem algumas fotos. Esse aqui depois nós vamos aqui. Onde você quer ver? Peguei algumas aqui. Aqui? Pode ser essa. Pode ser essa? Pode. Tá. O que a gente teve aqui, né? Esse é o nosso túnel, tá? É o nosso túnel. Deixa eu ver se tem ele do alto aqui, fica mais fácil ele poder. Tem uma aqui, ó. Esse aqui, ó. Acho que esse aqui dá para ver melhor, não dá? Dá para ver. Em cima dele, pessoal, a gente vai enterrar ele todo. Já está enterrado hoje, tá? Já está todo fechado. Isso aqui é um túnel para quê? O que faz com isso aí? Em cima dele vai a nossa pilha de minério. Certo. Né? Porque a gente está próximo à comunidade e temos alguns equipamentos que fazem muito ruído, que é o britador. Certo. Então, eu não posso trabalhar no período noturno. Né? Então, eu tenho que ter um estoque desse material. Tá? Ele fica em cima desse túnel. Onde tem esses 2 furos são os pontos de retomada, que é onde tem equipamentos que vibram e alimentam uma correia transportadora embaixo para eu trabalhar 24 horas. Entendi. Então, dentro dele sai ali um transportador de correia, né, com minério para continuar o processo. Então, é basicamente isso. Muito simples. Ele é quase com um cílio de armazenagem. O silo está acima dele. O silo está acima e aqui passa uma correia aqui dentro. Dentro dele passa a correia. Entendi. Ele é vamos chamar ali de aveia, a horta, né, que é o principal que alimenta todo o minério de ferro para o minério de ferro, minério de grafite. Aqui vai para um lado, aqui como é que é isso aqui? Esse fluxo aqui. Esse fluxo, para a galera entender. Essa parte afunilada é a nossa entrada e saída de pessoas. Caso eu precise de manutenção, tá? Então, entrada e saída de pessoas e, lógico, também é uma das rotas de fuga. Tá? Dentro dele, depois a gente vai instalar. Eu não tenho hoje ainda instalado. Aqui dentro dele, a gente olha assim, acha que é pequeno, né? Mas eu estava vendo nós estamos falando de 4,5 metros de altura. Vou mostrar umas outras coisas aqui que é legal. Que você mandou para mim. Cadê? Aqui, ó, esse aqui, ó. Olha lá. Ele tem mais de 4 metros. Dá para ter uma noção aqui do tamanho. Tem 4,5 metros. 3,50 aqui por 2,10, né? Aqui essa peça aqui, né? Então nós temos 3,5 metros de largura, né? Isso com uma planta que eu tenho um transportador de correia pequeno. Entendi. Isso é a demo. Isso é a demo, viu? Isso é só a demo. A full, MVP. É o MVP da mina. Exato. Depois a gente vai entrar. E aí, qual que é o desafio? Poxa, hoje eu pergunto para as empresas, qual que é o maior vão que eu posso fazer? Só as empresas de pré-moldado conseguem me informar. Os projetistas não sabem.
Vou precisar, porque eu preciso de colocar... isso aqui vai servir de base para um equipamento mecânico. Então, eu não posso ter um pilar no meio. Não pode. Então, o outro projeto nosso, eu vou precisar de um túnel mais largo. Nós estamos falando de mais de 5 metros de largura. Eu consigo fazer ele numa condição tradicional, em pré-moldado? Né? Entendeu? Aonde entram as limitações. Então, você acha que talvez falta até conhecimento técnico básico da área, própria área de engenharia, porque você está falando que o engenheiro que está fazendo a obra convencional não sabe te falar. Não consegue me precisar. Se pode ou não. Aí você vai buscar lá na fábrica de pré-fabricado. Ou seja, tem que ser ativo. Eu não consigo receber. Entendi. E para isso, o que é necessário? Aí nesse caso, eu tenho que contar com uma proatividade das empresas para me ensinar para um projeto que vai ser vendido ou colocado para o mercado daqui a 2 anos. Entendi. E qual que é a disposição disso? Entendi. Né? O cara fala, nem sabe o que você vai fazer comigo. Exato. Aí você começa a entrar em vários entraves, né? E pontos que são obstáculos que dificulta essa definição para o pré-moldado. Né? Esse projeto aqui, a gente teve que fazer ele corrido. Ele foi um projeto expresso. Né? Antes de contratar, eu já tive que definir várias premissas para esse projeto. Né? E como é que eu faço isso e depois certifico, não dá para fazer. E o carão, né? Aí você falou, né? Você falou que ia fazer? Exato. Aí você te dá um carta branca e depois você fica amarelo com ela. Entendi. Né? Eu entendi. Né? Então, é um ponto que eu vejo como uma oportunidade que nós temos aí e como comprador, a gente passa esse aperto. Ele é diário. Isso é legal falar, e aí eu falando para todo mundo aí, né? Porque por isso que eu queria trazer essa visão, porque a gente está falando com o mercado e às vezes muita gente esquece que o principal foco é o cliente. Então, se o mercado de pré-fabricado quer crescer, tem que atender essa dor sua. E ela é grande. Entendeu? Se ele quer crescer, ele precisa atender essa dor. Porque aí ele fala assim, pô, se eu resolver essa dor sua, a possibilidade de se existir mais obras em pré-fabricado aumenta. Pelo menos na área industrial. Com certeza. Pelo menos para você. Até mesmo a empresa que faz o projeto, a empresa que implementa o projeto, porque ela não para só em quem é usuário final, que é o meu objetivo. Claro. Mas a empresa, por exemplo, que construiu, ela aprendeu aqui. Com esse aprendizado, ela pode levar isso tranquilamente para... Com certeza. Né? Eu estava tentando pegar algumas outras aqui, que eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso aqui, que eu achei muito legal. Isso aqui, ó. Isso aqui eu achei bem legal. Cadê? Eu acho que tem um outro aqui, ó. Para frente. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Conta a historinha disso aqui. O que é isso aqui? A gente contratou o pré-moldado, né? E contratamos a empresa para fazer a montagem. Certo. A empresa que montou não é a mesma que fabricou? Não é a mesma. Mas por que a que fabricou não conseguia montar? Ela até conseguiria, mas dentro do meu processo de contratação, eu já tinha evoluído para contratar essa empresa sem ter fechado o pré-moldado. Nossa, entendi. Então você tinha um problema ainda maior. Tinha 2. Porque provavelmente, se a própria empresa que fabricou montasse, talvez ia ser mais rápido. Ia ser mais rápido. Mais fácil, não precisava disso aqui. Exato. Olha só. Aí, qual que foi o desafio nosso aqui? Depois que a gente contratou, já tinha contratado a empresa, primeiro desafio que nós tivemos, né? E já tive que definir na largada, antes de contratar o pré-moldado, qual o tamanho da peça e qual é a carga e o peso máximo que ela pode ter. Porque eu tive que dimensionar já qual que era o guindaste para posicionar. Claro. E, como te falei, as vias são de terra. Eu não posso passar carga especial, não existe ali. Eu tenho que transitar com carga tradicional, caminhão tradicional, né? E isso trouxe vários pontos de limitação. Mas esse ponto especificamente, essa impressão, essa foi uma impressão 3D isso, aqui que nós fizemos. Não sei se está dando para ver aqui. Acho que dá para ver aqui. Tem outras aqui. Aqui ó, essa aqui. Essa aqui está mais detalhada. Aqui, foi até interessante, porque a empresa que fez o pré-moldado, ela imprimiu essa parte para ela. Ela tinha feito no 3D? Para ela. Modelou essa parte.
nós achamos interessante também termos essa outra parte aqui onde estava a obra, onde é a obra. Legal. Para quê? Para facilitar a comunicação e você não trouxe presente para mim, não, né? Não, você está lá na obra ainda. Eu devia ter trago, velho. Terminaram, mas ainda está lá. Na hora que você trazer, se alguém descartar, eu aceito. Tá bom, pode deixar. Eu aceito aqui de lembrança, né? Ia ficar legal isso aqui. Fica bonito. Uma peça, pode trazer uma pecinha só ali, você fala assim, isso aqui perdeu. Pode deixar, já arruma um jeito. Mas qual que foi o objetivo aqui? Como a empresa ela não sabia montar, ela não tinha expertise nenhuma. O pessoal lá pré-moldado não sabia, né, nada, né? Não tiveram oportunidade. Não fala a empresa, tá? Fala as pessoas que estavam no site. A empresa com certeza já deve ter trabalhado, mas as pessoas que estavam mobilizadas para esse serviço especificamente não conheciam a forma melhor de se construir. Legal. Então, o primeiro ponto que a gente fez, já trazer na reunião de desenvolvimento de projeto pela empresa que contratamos, que foi a pré-fabricadora. Já trouxemos a empresa que ia fazer a montagem. E para facilitar o entendimento deles no campo, nós imprimimos em 3D. Olha. Até mesmo para facilitar as nossas discussões. Que a pré-fabricado ficava num estado, né, eu fico em Belo Horizonte e outra parte ficava na Bahia. Então, nós 3 estados diferentes. Né, para facilitar esse entendimento. Olha, por que vamos puxar e vamos começar por esta peça? Então, se pegava, se entendia melhor. Né? Até mesmo para a definição do içamento, se você notar que já tem uns furinhos, né? Os furos de içamento da parte já tá inferior. Já está bem aqui, dá para ver. Já dá para ver. Né? Até mesmo isso a gente definiu tudo nas reuniões. Então, para a gente, qual foi o nosso principal objetivo aqui? Facilitar a comunicação e entendimento da montagem e os desafios que nós iríamos encontrar. Então, isso facilitou demais o nosso dia. Olha só. Com um custo muito baixo. Comparado a... nós estamos falando ali, uma impressão dessa em torno de R$2.000. E a obra toda de quanto? Se eu tiver que ficar parado o guindaste 1 hora, quanto eu vou pagar? Não. Né? Então, ou seja, o custo disso é ínfimo comparado com o benefício que ele trouxe para o projeto. Então, foi uma sacada muito bacana, né, que teve dentro do projeto, foi fazer essa impressão que ganhamos muito na montagem. Uma boa alternativa, né? Para poder fazer. Boa. E até mesmo os problemas que nós tivemos depois você vai ter as fotos ali dos pré-moldados que estocamos de maneira errada. Pode né? mostrar? Pode. Obra a gente eu não tem estava falando isso. boa, né? Na rede social nossa tem uns vídeos que eu falo sobre apoio. Porque esse é o erro. Porque quem às vezes... não, coloca aqui. Não, e o mais legal é que de tudo, que nós tivemos reuniões específicas só para definir como iria ser feitos os apoios com a pré-fabricadora, ela que orientou a gente. Nós fizemos o procedimento operacional para essa estocagem, mas quando foi para o campo, final de dia, você já sabe, né? Sexta-feira? Sexta-feira. Foi quase isso. Né? Tivemos um problema de patologia, né? Uma peça nossa caiu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve ter aqui. Olha que legal, esse aqui desmontado. Desmontado. Ficou bem legal, cara. Olha só. Não, agora eu fiquei com vontade aqui disso aqui. Vixe. Agora, o cara quando gosta de pré-fabricado, quando vê uns negócios desses... Né? Ficou legal. A montagem bacana. Legal. Essa definição dessa entrada aí, ó, bacana. Essa aí, peça, né? Isso é uma dessas aduelas? Mas é a duela mais fina. Mas uma menor aqui. Aí, talvez é dessa aqui e tal, talvez inicial, mas, né? Na verdade foi a da saída. Ok. Do mesmo tamanho, mesmo tamanho, modelo, só mas que do outro lado. Última. Ok. Exato. Ela foi colocada em pé, o solo não estava 100% compactado. No primeiro dia ela ficou legal. Né? Você vê até no solo, não sei se nas fotos que eu... Não sei se eu te mandei uma, outra. Não tem. Aqui, ela está em pé aqui, essa aqui, ó. Então, o solo, nesse trecho onde ela estava, dá para você ver que ele deu uma descalçada. Entendi. E a peça escorregou. Ela escorregou, caiu. Tombou. Graças a Deus não tinha ninguém. Então, é o que eu falo, cara. Isso aqui se tivesse porque um acidente, é grave. É grave. Por isso que o apoio é importantíssimo, porque transita muita gente. O cara vai fazer a expedição... a peça está aqui. Aí entra no meio daquele tanto de peça. Eu fui gravar o vídeo lá, eu ficava assim, deixa eu ver se está certo. Porque eu sei como que é. A gente já teve sinistro por conta disso no passado. E quando acontece... ninguém quer. Acontece. Né? A gente não quer que aconteça. Não, é para fazer para não acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Porque é técnica. Porque quando você coloca um guindaste transportando isso,
Você acha que é leve. Você vê o guindaste pegando e fala, isso aqui é só empurrar. Nós estamos falando de 6 toneladas. toneladas. Exato. 8 toneladas, 12 toneladas a minha peça maior. Né? Mas o que o 3D me ajudou nessa peça? A gente começou a discutir lá, pessoal, como nós vamos recuperar? Então fazíamos conferências por vídeo, não só com foto. A empresa de pré-moldado, ela rabiscava para a gente, olha, essa peça você vai recuperar dessa forma. Escrevia para a gente o procedimento. Por que você não pode fazer desse outro jeito? Ela discutia depois na montagem como é que ia ficar, né? Se eu poderia recuperar ela no lugar. Mas às vezes eu consigo posicionar como ela está, escoro e arrumo ela no lugar. Né? Então, a gente consegue, dentro disso, ter uma discussão muito mais eficaz. Né? Você tem tecnologia hoje na mão. Antigamente, né, a gente tinha que pensar em tudo, já pensar em 3D, já fazer o isométrico, você tinha que pensar tudo. Hoje em dia, você tem tudo na mão. Né? Você pega a peça assim pequena, né, igual um Lego, e fala assim, vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou conseguir ter um resultado melhor. Então, essa visão do 3D, ele facilitou demais para a gente também nesses problemas que nós tivemos. Tivemos problemas também no transporte. Chegaram algumas peças quebradas. Como é que foi, antes de você seguir nisso, como é que foi com o pessoal do time? Porque pelo que você falou, isso tudo era novidade pro pessoal, né? Olha aqui, você vê o pé aqui, escorregou, tá vendo a tela? Tô vendo. Solta. Mas eu digo assim, como é que foi a percepção tanto da empresa por parte gerencial, quanto para a parte operacional de fábrica, o uso do pré-fabricado lá? Porque até então parece que era uma novidade. Ninguém tinha tido contato. As pessoas que estavam lá não tinham tanto contato. Ou tanto operacional quanto administrativo. O administrativo nosso, até que o nosso fiscal conhecia, já tinha trabalhado, mas não desse tamanho, não desse porte. Normalmente trabalha com um porte um pouco menor. Ok. O primeiro ponto foi entender como a gente faria o içamento dela toda quebrada. Né? Então, fizemos várias conversas, né, dentro do nosso processo para garantir segurança e não trazer ali rompimento mal da peça. Então, foi feita ali várias reuniões, conversas técnicas. A gente envolveu a empresa que desenvolveu o pré-moldado para a gente, né, para nos dar esse suporte. Entendi. Isso foi essencial para a gente conseguir chegar. Beleza. Mas aí eu estou querendo dizer como projeto como um todo. Como é que foi a percepção do time? Por exemplo, vamos fazer uma obra pré-fabricada. O que é pré-fabricado? Beleza. Sacou? Primeiro ponto que eu tive existiu, nesse caso, uma redução gigante de volume de concreto e de aço para a empresa que ia fazer a construção. Por parte gerencial. Por parte executiva dela e gerencial. E o pessoal de chão de obra? Eles sempre assustam, né? Normalmente, quando você começa o içamento, é o que você mais vê gente correndo para um lado e correndo para o outro. Né? Com medo. Com medo dela cair. Tem outras patologias. Mas isso com a evolução, a implantação, a gente trabalhando com uma balança, né, correta, trabalhando com os equipamentos, você vê, rapidinho eles pegaram. Então, a gente ficou até surpreso com a velocidade. Depois, eles começaram de uma maneira bem tímida, posicionava 2 peças por dia. Nossa, então é muito pouco. Né? Depois, no final, eles já chegava a 10, 12 peças por dia. Então, começaram a pegar um pouco mais o milindre, vamos assim dizer, né, da montagem do pré-moldado. Então, começou-se muito paulatino, muito quieto, né? E a gente que às vezes talvez com a própria empresa você já arrancaria com 15 exato. No primeiro dia. Dentro do meu planejamento, né, junto com a equipe, isso era para ser feito em uma semana. Né? Foi feito com quase 4 dias. semanas. Por causa da expertise. Então, ou seja, a redução poderia ser ainda maior. Poderia ter reduzido em custo. Você falou que já teve 18%. Imagina eu reduzisse isso no guindaste. Então. Tempo do guindaste. Se eu reduzisse isso não vou nem trazer risco, que o risco reduziria muito o risco. Né? Sim. Eu já poderia estar hoje onde eu estou construindo agora o Galpão 3, né? Que aí fica em volta desse. Está em volta daqui. Isso aqui está tudo enterrado já. Tá. Né? Hoje eu já teria isso já pronto. Ou seja, eu poderia estar migrando para uma equipe fazendo poderia ter puxado um pouco minha obra. Entendi. Isso me daria um resultado. Se eu tivesse feito dentro do planejamento, eu teria puxado bem um cronograma de execução. Entendi. Né? Por falta do conhecimento. Entendi. Quais outros desafios aí que você lembra que vocês enfrentaram nisso aí? Você falou um pouquinho sobre
a questão do projeto, porque era uma novidade para o time? Escolher o ponto de partida. Tá. Porque como a topografia tem muito equipamento mecânico, a topografia tem que estar bem afiada. Sim, sim. E concreto, pré-moldado, a gente sabe que é tudo centímetros. Metálica e equipamento é milímetros. Então foi um desafio muito grande a gente definir esse ponto de partida. Então foi essa primeira peça aqui, que é a angular, né, que a gente teve que posicionar ela bem posicionada, né, para que a gente tenha a largada para o túnel bem construída. Né? Outro desafio foi nós trabalhamos com fita hidroexpansiva também. Né? Outro desafio nosso foi a garantia dessa aderência. Você fala essa fita onde? Em volta das aduelas. Fazendo a consolidação, a consolidação ali. Exato. Se você puxar... O acabamento dela ali, vamos dizer. Tem uma outra... Cara, eu não sei se tem... Ver, mas a gente tem as fitas hidroexpansivas. Tá até foto aqui de... Cadê? Mas a gente trabalhou com as fitas hidroexpansivas, que também nós tivemos que aprender. Então foi outro milímetro muito grande para a gente. Deixa eu ver se ela tem alguma outra aqui dentro. Às vezes uma mais. Essa aqui, acho que será que aparece? Não, tira o zoom. Vai para o anterior. Essa aqui? Dá para você ver uma fita preta. Tá. Ali a fita aqui, hidroexpansiva. Né? Essa aqui? Até soltou, nós perdemos algumas. Né? Ela ficava na junção? Fica na junção. Uma duela e outra. Para eu reduzir o uso de mastica. Aí ela faz o processo de expansão, então ela não permite, quando a água entra em contato, ela se expande. Então isso aqui fica tudo impermeabilizado? Fica tudo impermeabilizado. Por dentro, você tem que impermeabilizar ele por dentro também? Não precisa não. Né? É só para não deixar esse um ponto de percolação de água. Para dentro do... Para não misturar com o material. Exato. Até mesmo para gerar um conforto, que pode ser que eu tenha pessoas em algum momento trabalhando lá dentro. Imagina um lugar todo úmido. Não, entendi. Então não pode, tem que ser estanque. Exato. A gente trabalha não pode ser igual o túnel, né? Porque às vezes fica minando a água. Não entendi. Pode. Eu tenho equipamento também mecânico ali no meio. Entendi. Bom, legal. E para controle disso, como é que foi com relação a... Porque você falou que teve muito, né? Tipo assim, o apoio da empresa, o pessoal conseguiu fazer esse trabalho junto com vocês, né? Mas e como é que foi com relação a esse controle seus com relação à obra? Dentro do planejamento geral da obra, você tinha um prazo. Tinha um prazo. E aí você falou, isso atingiu? Você conseguiu o objetivo que você queria com esse trecho? Isso aqui resolveu o meu problema de prazo dessa parte do projeto. Se eu fosse trazer para o convencional, mesmo demorando 30 dias, eu ganhei no mínimo uns 40 dias. Olha só. Só para poder mudando, né? Porque eu teria que escavar. Já escavei. Mas igual. Então, isso não ganhei tempo. Onde eu ganharia tempo? Armação, forma, concreto. Entendi. Né? Imagina eu ter um controle tecnológico de uma usina de concreto no local. Eu teria que criar um laboratório lá dentro, apesar de eu ter alguns, né, mas não com FIES só para controle de concreto. Eu teria que fazer um controle dos agregados. Né? E com isso, se eu fosse ter isso tudo, minha mão de obra, no mínimo 40, 45 dias que eu ganhei sim, para poder fazer. Que a gente conseguiu manter o cronograma. Se eu tivesse ido convencional, eu teria que estar trabalhando em 2 turnos para conseguir alcançar o mesmo objetivo. Entendi. Cara, eu não sei assim, talvez uma pergunta, talvez talvez seja importante para o pessoal, sabe, por que não fazer, sabe? Por que o pessoal não vai atrás do pré-fabricado, né? Pelo desconhecimento? Seria isso? Pela falta de... Eu entendo que sim. É o que a gente começou falando, né? Eu tenho 3,5 metros de vão. Qual que é o limite que eu posso ir? A próxima obra sua, vocês vão ter o mesmo tipo, não vai? Vou. E vocês vão fazer em pré-fabricado? Já pedi para que seja, já que nasça o projeto. Aí eu te pergunto, a empresa conseguiu desenvolver? Né? Do projeto? Ela só fez o vão. Né? Aí como eu vou fazer, isso eu vou definir um pouco, vou ter que definir um pouco mais à frente. Eu não vou ter apoio da engenharia. Mas a empresa de projeto não conseguiu? O que ela me entregou foi o que ela se propôs a fazer, mas eu sei o que ela se propôs a fazer. No mercado, eu sei que existem formas melhores de se executar. Então falta conexão, né, cara? Então, porque isso é empresa de projeto poderia fazer conexão com a fábrica.
Porque ela não é específica de pré-fabricado, porque existem empresas específicas que fazem. Com certeza. Mas essa que não tem conexão, ela fala, pá, então, antes de você conversar, deixa eu conversar com ele. Isso é muito comum para as empresas. As empresas também ela faz isso, mas faz para equipamento, ela faz para processo. E para obra, não. Para obra, por ter no corpo técnico dela pessoas que são mestres em concreto, mestre em aço. Nessa hora, eles fogem do pré-moldado por fazer falta do conhecimento. E quando a gente pede, ele vem. Eu sei que dá para executar, mas eu sei que dá para fazer melhor. Entendeu? Por exemplo, falar de fita hidroexpansiva, eles não vão saber. Entendi. Por que você vai usar? Você vai usar mastique, você vai usar... Aí começa a trazer... existe muita tecnologia, muita coisa que é implantada hoje dentro do pré-moldado que é desconhecida. Por quê? No meu caso, ela fica enterrada. Né? Então, você não vê. Você não vê a solução. Você só vê depois quando tem problema. Né? Mas né? Como que fez? Não sabe. Não né? tem jeito. Sabe? Então, eu vejo realmente né, esse entendimento, essa falta de conexão, ela precisa ser vencida. Né? E para esse projeto especificamente, que é a próxima fase nossa, né, eu já entro em discussão já com algumas pessoas da área de pré-moldado para me auxiliar como conversar com a empresa de projeto. Entendeu? Ou seja, eu já porque aí, mais uma vez, a proatividade. Poxa, e se tivesse isso lá no projeto, lá... Estava resolvido. Pô, o mercado é gigante. O mercado para a indústria é gigante. Né? E a indústria, ela tem sede dessas tecnologias. Né? E, às vezes, por falta de orientação, ela conhece muito a parte mecânica, como eu sempre te comento, a parte de processo, conhece demais, né? A parte de controle, de medição, né? Isso é fantástico. Mas a civil ela é esquecida. Né? Olha só. A civil ela é muito esquecida. Eu até posso dizer, em alguns momentos, até abandonada. Né? Tem vezes que já chega equipamento, igual aconteceu comigo, chega equipamento, mas cadê a base? Mas precisa de base, né? Mas instalar isso aonde? Né? Então, ou seja, às vezes a pessoa compra e esquece do básico, onde vai instalar. E às vezes só o equipamento custou milhões. Exato. A base ia custar milhares só. E as pessoas às vezes esquecem desse benefício. Né? Então, a busca de novas formas de implantação, até mesmo questão prediais, estruturas prediais, né? Eu tenho prédio para a equipe operar, eu tenho que ter cozinha industrial no local, eu tenho que ter, sabe, vestiário, eu tenho que ter tudo. Tem edificação comum, qual é feito em qualquer casa, um escritório padrão. Pô, por que eu não faço isso em pré-moldado? Por que eu vou colocar 30, 40 pedreiros com 20 ajudantes, umas 5 betoneiras rodando lá para levantar as paredes, sendo que eu poderia fazer tudo em pré-moldado, já trazer pronto e construir isso em 2, 3 semanas, eu ter já os escritórios. Por que eu não faço isso? Por que você não acha que vira procedimento já? Né? Por que já não é assim, não? Todo túnel, como é que chama essa obra? Esse aí é o túnel da pilha de retomada do processo. Pilha de retomada, o túnel. Todo túnel de pilha de retomada tem que ser pré-fabricado. Ia ser fantástico, ia facilitar muito para a gente. Né? E a gente ganhar tempo, ganhar dinheiro, porque todo mundo ia ser feliz. Porque já começaria no projeto. Já. Né? Você vai orçar, você fala, não, tem que fazer em pré-fabricado. Mas a empresa do projeto, se ela não detém o conhecimento, ela vai te entregar uma coisa que lá na frente você vai ter dificuldade de comprar. Ela pode fazer para mim um túnel ali fantástico de 7 metros. E ninguém fabrica. Né? E no desenho, no projeto e em loco eu conseguiria fazer. Entendi. Então, você juntar o um com o outro, o Lé com o Cré, como diria o outro, né? Esse que é o grande desafio. Então, para nascer em pré-moldado, tem que ter a pessoa com pensamento do pré-moldado, com conhecimento do pré-moldado, para que a coisa nasça certa. Né? Senão, você vai encontrar um desafio igual eu encontrei, né? O contrário do que eu encontrei aqui. Legal. Cara, essas visões aí são muito boas, porque é o que eu falo com todo mundo. Às vezes essas dores, a gente está vendo só um umbigo ali e não está... O mercado está precisando de outras coisas, você está indo para um lado e o mercado precisando de outro. Exato. E acontece não é só comigo, não. Né? Não é o primeiro projeto que a gente toca. Industrial. E assim, você retomando os projetos que você já fez. Porque, querendo ou não, você teve mais uma experiência de trabalho. Com certeza. Você já teve uma outra visão. Próximo projeto que você for trocar, você já vai... Peraí,
eu já tenho know-how disso, já sei dá para fazer melhor. Os que você já fez no passado, você enxerga algum que você poderia ter feito? Você fala assim, você lembra de algum? Você fala, não, aquele ali poderia ter feito assim, ou parte dele? Você recorda de alguma coisa assim? Tem um que nós tivemos, que eu fiz ele dentro de uma indústria aqui em Belo Horizonte. Tá? Nessa época eu trabalhava na parte de manutenção industrial, então, dentro da indústria, né? Dentro de um alto forno, né? Uma troca de um leito caminhante de gusa. Do ferro. Que eu tive que trabalhar com concreto aluminoso, concreto especial, porque não conseguia colocar ele toda suspensa para concretar, ele tinha que percolar. Se tivesse feito todo em pré-moldado, seria muito mais fácil. Nesse mesmo projeto, uma laje em balanço que alimentava um carro torpedo, que passava, que pegava o gusa do leito caminhante, jogava ele dentro do caminhão torpedo para produzir, né, os tarugos lá. Né? Essa laje entrou em colapso. Eu trabalhei ela parte com metálica, mas o restante tinha que fazer em concreto aluminoso. Se tivesse feito tudo em pré-moldado, eu conseguiria ter muito mais velocidade. Olha aí. Né? E velocidade, e dependendo da situação, dependendo do problema, a gente nem olha tanto o custo na indústria. A gente olha tempo. Porque nessa parada que eu tive, 24 horas eram R$2 milhões que eu perderia de produção. Se eu tiver... Não, eu faço essa placa, você por 500 mil. 500 mil. Faria 2 segundos. Agora. Entendeu? Então, são opções que eu veria hoje, que se eu tivesse o conhecimento que eu já adquiri nesse caminhar, né, eu faria diferente. Já mudaria. Né? E vai ter outros, dentro desse projeto que a gente está desenvolvendo, já tem muita coisa que eu já encontro barreiras em pré-moldado. Ou não. Ou não, mas às vezes por falta de conhecimento meu. Então, a busca desse conhecimento acaba sendo muito individual. Mas não poderia ser diferente, né? Isso. O mercado as empresas poderiam auxiliar cada vez mais a gente a melhor forma de pensar. Porque vocês já percorreram um caminho. Sim. Por que o lado de cá tem que pensar um caminho que já foi percorrido? Às vezes a solução está não tem que inventar a roda, né? Exato. E nós estamos aqui batendo cabeça e sofrendo. Né? Então, a falta desse conhecimento, alguns momentos de roadshows mostrando as formas e tecnologias e problemas que podem ser alterados, eu acho que é muito bacana. Né? Levar cada vez mais a visão do pré-moldado. Você teve agora a feira aqui em Belo Horizonte de mineração. Quantas empresas de construção? Construção até tinha algumas, de montagem eletromecânica principalmente, mas quantas tinham de pré-moldado? Então, mostrar um pouco de tecnologia que seja uma estrutura mais fácil, padrão para ponte rolante. Aí, que usa o tempo todo. Olha a dica aí. Então, você tem várias oportunidades ali. Tem um mercado que é gigante. E um mercado que tem muito dinheiro e muita sede de tecnologia. Legal. Mas busca tecnologia não para civil, por falta de conhecimento. Mas hoje, cada vez mais, o custo de implantação tem sido observado com maior zelo. Então, não tem outro caminho. A tendência é cada vez mais a gente migrar para um conhecimento e tecnologia maior para a construção das bases civis, né? Seja pré-moldado, seja ela moldada em loco. Então, é uma tendência. Mas, poxa, já está na mão, né? Já está aí, só falta a vontade e coragem de abrir um mercado. Aí, ó, já é uma dica. Pessoal de pré-fabricador começar a participar de feira da indústria. Nem que seja só como apresentando visitante. Solução. Às vezes nem só como visitante. Não, porque se quem fez, aí depois eu vou falar com quem levar essa solução para uma feira de mineração, esse case, talvez várias pessoas que transitam por lá falam, eu posso fazer assim, lá, desse jeito. Por que eu vou ter uma usina de concreto lá dentro? Isso. Por que eu vou ter tanta gente lá dentro? Não, poxa. Já pelo menos ia despertar. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho fora aqui da caixa. Porque a gente, engenheiro civil, que vamos dizer, convencional, ele sempre vai para o lado e fala, isso aqui eu vou fazer uma forma, concreto, tá pronto. Libero, vamos para o próximo. Sempre vai pensar assim. Exato. Agora o pré-fabricado é uma outra, tipo, a modular, o pré-fabricado, a construção pré-fabricada, seja ela metálica, seja ela concreta, seja ela o que for, steel frame, isopor, madeira,
A gente leva o conceito de você não precisar ficar fazendo algo no canteiro. Exato. Você tirar isso que você falou. Mão de obra lá dentro alocada é perigoso. É perigoso. O custo também é elevado. Porque, poxa, onde eu estou ali, qual que é o custo de alimentação? Tipo, criar uma cozinha industrial. Para eu criar essa cozinha, num lugar onde tudo é longe, não tem nada, poxa, o custo é elevado. Né? Entre café e almoço é mais de R$50. Café e almoço. Por pessoa. Aí, poxa, se tivesse hoje R$50... Mil pessoas a menos. E se você tivesse 50 hoje, até mesmo em umas regiões, você consegue almoçar muito bem. Sim. Mas lá não tem, porque não tem estrutura. Como é que eu faço isso? Pensa fora da caixa. Olha. Um pouquinho. Vamos trazer tudo pré-moldado. A próxima fase, a gente tem muita coisa já prevendo, já nascer algumas coisas em pré-fabricado. Tem muitos desafios ainda. Legal. Tem resistências demais internas também, às vezes por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, existem ali, mas eu não, o pessoal de manutenção, poxa, não, como é que você vai colocar aqui pré-moldado? Se precisar de fazer um furo, como é que eu vou fazer esse furo? Poxa, para que você precisa fazer furo? Vamos planejar, né? Isso. Vamos sentar aqui do lado. O concreto, se fosse de concreto, também não pode fazer furo. Pode. É concreto, depende de como. Não, é a mesma coisa, só que é um concreto que fez na fábrica. E entender isso, não muda. Você tem muita opção. Então, eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras, quebrar essas verdades que existem dentro de obras e trazer o que há de melhor no mercado, abrir mesmo a mente da galera e trazer, poxa, tem condição de fazer isso no custo menor, no prazo menor, mas isso tem que ter primeiro vontade. Legal essa percepção. Não tinha pensado. Valeu demais, cara. Eu acho que assim, muito bom, foi muito legal ter visto tudo isso. Eu acho que o pessoal aí os pré-fabricadores, principalmente os profissionais, né, a gente tem que atentar muito para tentar trazer essa visão do que o cliente precisa, né? De como que a gente pode ajudar a facilitar o seu trabalho. Como que eu consigo levar mais informação para que a indústria, para que o comércio, para que a logística para consiga... As empresas de engenharia. As empresas de engenharia, os projetistas, arquitetos, possam enxergar que o pré-fabricado é um caminho seguro e econômico. Rentável. Entendeu? Rápido. Né, onde existem vários benefícios que ainda... Né, e são percebidos para algumas áreas. Você pega a industrialização da construção nos Estados Unidos, ela já é realidade. Europa. É normal. E nós estamos ainda... Né, uma caminhadinha. Muito lenta ainda. Né? A gente tem ali... mas cada vez mais a mão de obra... também nós temos perdido muito mão de obra. Sim. Então a industrialização vai passar. Agora está... Então a gente... quantas pessoas de forma boa você encontra no mercado? Muito mais raro. Armador muito que vai estar raro. no campo, que vai cortar, vai dobrar, vai montar um bloco para você e vai posicionar ele certinho. Muito mais raro. Né? Então... É a dor. E aí começa a aparecer. Isso mesmo. Cara, Marcão, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar o último recado? Mesmo, né? Dizer aí que é um prazer estar aqui. Né? Prazer todo meu, cara. Muito boa a percepção. E espero poder ter contribuído um pouco para o entendimento do nosso lado de quem compra. Né? Isso é importante. Ouvir quem compra é quem paga. Exato. Sempre é importante. Né? E aí, se precisar, cara, eu estou sempre à disposição. Não, tranquilo, cara. Obrigado, viu? Prazer não. Satisfação demais. Beleza. Bom, pessoal, muito bom. Dicas valiosíssimas aí. Você que está no... Volta aí o podcast, assiste de novo, pensa, escuta o que ele falou. Porque ali dentro tem coisas que os pré-fabricadores, quem é dono de uma fábrica, vai conseguir perceber que às vezes a gente não está escutando. A gente precisa às vezes escutar o cliente mais para a gente conseguir perceber como é que resolve a dor dele. E resolvendo a dor, com certeza a gente vai ter um retorno muito maior do que a gente imagina. Beleza? Bom, então obrigado aí para todo mundo. Curta aí o vídeo, compartilhe. Então, sininho aí do lado, coloca aí para quando sair um podcast novo, você vai receber em primeira mão, tá? Então, manda nos grupos aí de WhatsApp, compartilha o vídeo aí que vai ser muito bom. Beleza? Abraço aí, pessoal. Valeu! Top.